dirigida para os palestrantes, para os painelistas, e nós temos 20 minutos para a exposição de cada um. E, como o presidente da mesa estou, vou observar rigorosamente esse tempo, pedindo a todos que observem os 20 minutos para que os trabalhos possam se desenvolver com tranquilidade. Uma outra observação é uma ausência justificada do palestrante que estaria aqui conosco, professor titular da Universidade de São Paulo, professor Flávio Luiz Acho, que infelizmente não pôde estar presente, mas que justificou a sua ausência, enviando um bilhete muito carinhoso para nós todos aqui, justificando aqui a não possibilidade de comparecimento. Diz o professor Flávio Luiz Acho: estimados colegas, conforme tive a oportunidade de adiantar aos amigos Marcos e Flávio Borges, compromisso profissional até pouco não previsto de caráter excepcional impede minha participação neste evento. Peço licença para registrar meus mais sinceros pedidos e desculpas pela ausência, para reiterar a alegria e a honra de ter meu nome lembrado para o evento de tamanha envergadura e para desejar a todos que tenham proveitosos e gratificantes trabalhos. Recebam todos os meus mais cordiais cumprimentos, Flávio Luiz Gacha. Então fica aqui justificada a ausência do professor Flávio. Bom, como foi dada a oportunidade de presidir a mesa, como eu tenho o microfone na mão, e é aquela história, né? Pôs a metralhadora na mão do macaco, agora realmente, eu queria parabenizar o professor Marcos e o professor Flávio pela iniciativa de trazer para cá, para Goiânia, para o centro do país, esse importante conclave internacional, reunindo processualistas de primeira linha, não só do meu país, do Brasil, mas alguns importantes processualistas também de toda a Latinoamérica e o nosso querido professor espanhol, Juan Monteiro Aroca. Então, Marcos e Flávio, fica aqui registrado o meu nome, em nome de todos, digamos, os processualistas do Brasil, parabéns pela iniciativa e pela excelente organização do Congresso. Cumprimento a todos os presentes da assistência, dos Goiás principalmente, na pessoa de um amigo muito querido, um magistrado honrado, um processualista importante aqui no Brasil e, de fato, uma pessoa altamente generosa, que é o ministro Castro Filho. E como ninguém sabe dar atenção para os mais jovens, para os menos conhecidos, como isso fez para mim um dia, há muito tempo atrás, e fica com meus cumprimentos para todos os colegas de Goiás, Goiânia, na pessoa do ministro Castro Filho. Quanto aos professores, aos palestrantes, eu quero registrar, na pessoa de dois, os cumprimentos aos demais exponentes, aos demais palestrantes que aqui estão presentes. Um do Brasil e um da Argentina. A da Argentina é uma moça, uma jovem processualista argentina, professora minha na Universidade Nacional de Rosário, no mestrado, que é a professora Andrea Leroy, é uma excelente processualista lá da Argentina e, consequentemente, da América Latina também. E o outro, na pessoa de um brasileiro, meu amigo, e ambos, por sinal, tanto a Andrea quanto o Antônio, meus coordenadores de trabalho, como eles dizem lá, meus diretores de tese, do mestrado, que seria equivalente à dissertação aqui no Brasil. Eles dividem a coordenadoria dessa tese, que é o professor Antônio Gito, sem dúvida algum dos mais expertos, conhecedores do Brasil de processo coletivo, cujo nome dispensa maiores apresentações, porque ele, sem dúvida alguma, é um dos mais importantes e conhecidos juristas do processo coletivo de toda a América Latina. Por fim, senhores, uma pessoa que aqui não vejo presente, mas que merece de público pela primeira vez que faço aqui no Brasil, que aproveitando a presença dele entre nós, e não tenho dúvida, porque eu tive essas informações com várias pessoas, é o principal processualista da Argentina na atualidade. Ele é pouco conhecido entre nós, ou pouco referenciado na doutrina, por questões, digamos, ideológicas, que eu vou falar para os senhores há pouco. Ele é o presidente do Instituto Pan-Americano de Direito Processal. Sem dúvida alguma, com o passamento recente que tivemos de Augusto Moreno na Argentina, ele é o mais antigo processualista em atividade lá, uma obra vastíssima e imensa, que é o professor Adolfo Alvarado Veloso. O professor Adolfo Alvarado Veloso, que hoje é o presidente do nosso instituto, ele esteve na sua fundação no finalzinho dos anos 70, em 76 especificamente, em novembro de 76, quando ao lado de Humberto Vicente Serra, Dante Vargas de Ângeles do Uruguai, Hernando Davis Echantia da Colômbia, Alfredo Buzai do Brasil, Adolfo Alvarado Veloso, dentre outros, eles tiveram a iniciativa de fundar o Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Houve uma desavença,
parlamentar, enfim, e, por força disso, foi criado esse novo instituto. É o Instituto Pan-Americano de Direito Processual. E, tamanha a responsabilidade que tem, a importância que Alvarado Veloso tem no cenário argentino, e por conta disso em toda a América Latina, que no livro do professor Dinamarco, obra clássica dele, uma das principais obras do direito processual do Brasil, as instituições do professor Dinamarco, no volume 1, o professor Dinamarco, fazendo uma abordagem histórica do direito processual na Europa, na América do Sul, enfim, no Brasil, ele faz referência a alguns nomes, uns 4 ou 5 nomes de processualistas importantes argentinos, e obviamente o nome de Alvarado Veloso está lá presente. O Instituto Pan-Americano de Direito Processual, ele propõe uma visão muito distinta daquilo que nós aprendemos aqui no Brasil, daquilo que nós, inclusive eu, defendemos aqui no Brasil também. Existe uma peleja internacional, né, um debate muito franco e aberto na América Latina entre aquilo que se chama de ativismo judicial e o garantismo processual. Nós, a escola processual brasileira, poderíamos chamar assim, é vinculada com o que nós conhecemos por ativismo processual. Aquilo que eles propõem no debate como ativismo processual. Seria um juiz mais participativo, um juiz ativo, um juiz preocupado com a sua função de exercer a jurisdição, tal como é reflexo do comando constitucional que assim determina, e surge uma corrente ideológica um pouco distinta, né, que seria o garantismo processual, que pretende trazer as ideias garantistas fundamentalmente daquilo proposto por Luiz de Ferraroni, que tem um impacto muito maior e mais importante no processo penal, trazendo essas ideias de cunho liberal para o processo civil. Evidentemente que não se pode concordar com todas as posturas de um lado ou do outro. Como costumo dizer sempre os meus amigos latino-americanos, nós temos, por termos um direito processual federal no Brasil, ou seja, um único código que regulamenta todo o processo civil no país, sem dúvida algum, o processo civil brasileiro é um dos mais, tecnicamente, né, as possibilidades que eles nos viabilizam, é um dos mais avançados do mundo, ele acaba tendo um perfil muito bem delimitado daqueles poderes que o juiz teria. Então, o legislador autoriza no juiz a ter certos poderes. Em outros países vizinhos nossos, o que ocorre é que, muitas vezes, o juiz, no ímpeto de querer resolver o problema, comunicado como a Constituição determina, toma algumas medidas não previstas pelo legislador, tomando por parâmetro a analogia, tomando por parâmetro algum posicionamento doutrinário, aquilo que a doutrina estrangeira e internacional recomenda, mas sem previsão direta do legislador. E isso acaba fazendo com que surge, então, esse ramo ideológico dos garantistas ou do garantismo processual, dizendo que é forma de se tratar do processo, direito processual, de forma garantista, fazer valer aquilo que está na Constituição. E se o legislador não autoriza, em princípio, não poderia ser feito isso pelo juiz, sem autorização legal. É um viés, poderíamos dizer assim, de forma genérica, um viés um pouco mais liberal, uma concepção um pouco mais liberal, no sentido não negativo da palavra, né? No sentido de liberalismo que surge numa época posterior da Revolução Francesa. E isso, então, é um debate que aqui no Brasil ainda não tem de forma tão vigorosa como os nossos vizinhos da Latinoamérica têm. E por conta disso, sairá um breve livro no Brasil, uma tradução de uma coletânea muito importante, chamada Processo de Ideologia, coordenada pelo professor Juan Monteiro Aroca, com textos de vários juristas espanhóis, italianos, argentinos, portugueses e brasileiros, conhecidos nós todos, professores nós todos, professor Barbosa Moreira, um texto dele também, e nesses textos são retratadas as visões ativistas e as visões garantistas no direito processual e conforme no direito processual civil. O professor Monteiro Aroca concluiu a tradução desse livro, o professor Alexandre Freitas Câmara e eu, nós já estamos trabalhando nesse projeto para propor o debate no Brasil, para que nós possamos, para que a doutrina brasileira possa conhecer esse outro lado da moeda. Não que nós concordemos com tudo que é proposto pelos garantistas, ou por tudo que é proposto pelos ativistas. Mas é importante que a doutrina interna conheça esse outro lado da moeda, para tomar as suas próprias conclusões a respeito dela. Bem, teremos agora como primeira palestrante do dia, ou da tarde, perdão, uma pessoa muito querida, não gosta muito de falar, é uma venezuelana, que eu já conheço há algum tempo,
desde já eu tive a oportunidade de conhecer Cora, que é a professora Cora Farias Altuve. Creio que seja assim que se pronuncia. A professora Cora ela é presidente do capítulo do Instituto Pan-Americano de Direito Processual na Venezuela. Ela é presidente do Instituto Pan-Americano de Direito Processual do capítulo da Venezuela, que foi repetido, eu acabei entrando no bar ali também. Ela é especializada, pois é, tem espanhol e português. Ela tem especialização em Direito Civil e Direito Comercial. É mestre em Direito pela Universidade Nacional de Rosário. Enrique Cola, você tem a palavra. Lo que sucede es que donde está el segundero, yo soy un poquito chiquita y no lo veo. Voy a tratar de ser breve para continuar con las normas de... Acá son corregedores. ¿Perdón? Son corregedores. Acá, por favor. Por favor. No lo digo minutos. Segundo. En primer lugar, voy a agradecerle al doctor Marcos Borges, a su hijo Flavio Bonadochi, la formal invitación que me extendieran como presidente del capítulo de Venezuela para comparecer en esta oportunidad a disertar sobre este interesante tema y desde luego llegar a esta bella ciudad de Goiânia. Solamente puedo decirles que es mi corazón. Es realmente un lugar maravilloso, cálido, las personas son inmejorables y a pesar del clima lluvioso, que es totalmente irregular en esta época, estamos felices de estar con ustedes. Cuando en este bloque se me corresponde comenzar como la inmutabilidad de la sentencia, si es un dogma o paradigma. El título de este encuentro, en esta oportunidad, como esta mañana lo explicaba muy bien el doctor Montero, es de avances y retrocesos del derecho procesal moderno. Hablar de la inmutabilidad de la sentencia en Venezuela nos lleva de la mano necesariamente con el texto constitucional. Nosotros tenemos una constitución aprobada en el año 99 que prácticamente constitucionalizó al proceso para resaltar tanto el aspecto ético como para brindarle connotaciones deontológicas al proceso nuestro. No hay distinción cuando el constituyente habla de proceso en una norma contemplada en el artículo 49 constitucional que se refiere al derecho al debido proceso. Sencillamente, cuando hablamos de proceso, estamos planteándonos que no importa a cuál se refiera, sino que al elegir cualquier vía procesal, la persona que quiera resolver un conflicto intersubjetivo de intereses debe asegurarse a través de un procedimiento el derecho a la defensa y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Este derecho constitucional que les menciono, que se lleva de la mano con el derecho de acceso a la justicia, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, en esencia nos lleva a considerar que es fundamental que los fallos sean motivados. Existe la posibilidad de lo contrario y precisamente se relaciona con el tema que nos ocupa. Si un fallo no es motivado, las partes involucradas no pueden conocer los motivos de la condena, de la absolución, de por qué se declara con o sin lugar una demanda. Esa falta de motivación crea un vicio que, como sabemos, afecta al orden público.
al afectar al orden público, se quebranta el sistema de responsabilidad civil de los jueces y, en consecuencia, no sabemos cómo se obtiene la denominada cosa juzgada. Por ello, al hablar del proceso en el contexto de mi ordenamiento jurídico que hace Venezuela, estamos hablando del proceso como una fuente de máxima seguridad jurídica. Este proceso tiene garantías que están consagradas en la Constitución y dentro de esas garantías, cuando se emite la sentencia, que es el objeto del proceso, esa sentencia también está rodeada de garantías de una protección que le da estabilidad especial. De ahí el tema de la cosa juzgada. Venezuela ha sido un país, procesalmente hablando, tradicionalista, a raíz de la Constitución, de la promulgación de nuestra Carta Fundamental en el año 99, como antes acoté, el proceso se constitucionalizó. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablábamos, considerábamos la sentencia como inmutable, esto es, la cosa juzgada, nos llevábamos a la consideración de un dogma, de una verdad revelada, de una consideración, valga la redundancia, que no admitía réplica. Era de esa manera y no podía cambiarse. Afortunadamente, en el devenir del tiempo, con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, a través de diferentes decisiones emanadas de dicha sala, la mayoría vinculantes, por ser lo que llamamos allá la suprasala, estas consideraciones en relación a la sentencia, a la cosa juzgada como inmutable, ha variado. En efecto, cuando nosotros consideramos que una sentencia dentro de una relación litigiosa tiene como efecto uno de los casos, ¿verdad? Este fenómeno político, más político que práctico, más que se lleva de la mano de la formalidad procesal, como es la cosa juzgada, esa cosa juzgada es sinónimo de seguridad jurídica. El hecho que una sentencia sea dictada, debidamente motivada, como antes mencioné, y que esa sentencia le ofrezca a la parte afectada o no todas las garantías para elevar su insatisfacción ante el organismo jurisdiccional, nos plantea si esa cosa juzgada es un término absoluto, inmodificable, o si por el contrario, como antes les mencionaba, que se consideró en un momento que era un dogma, podría ser, siguiendo el hilo de la temática que me ocupa, un paradigma, un cambio, un modelo. Es decir, nosotros podemos, a través de ciertos mecanismos procesales que están consagrados en la Carta Fundamental venezolana, enervar, destruir los efectos de la cosa juzgada. La cosa juzgada, que tiene su pilar fundamental en lo que denominábamos res judicata en el digesto, esa cosa juzgada, evidentemente que en Venezuela, a través de las decisiones de la Sala Constitucional, ha variado. Esto es, nosotros tenemos varios tipos de recursos que permiten que esa denominada cosa juzgada, que nosotros pensamos que pueda ser el fin último de cualquier proceso, que tal como lo estamos concibiendo ahora en este derecho que está moderno, no es así. Nosotros disponemos de determinados recursos que nos permiten
como antes también mencioné, elevar los efectos de la cosa juzgada. Obviamente, siempre considerando que se trata de la sala constitucional del máximo tribunal. Estos recursos, en primer término, podríamos mencionar el recurso extraordinario de revisión. El recurso de revisión que se refiere a la materia emanada de la sala constitucional del máximo tribunal, cuando existe dolo, cuando existe fraude, la sala tiene una capacidad, un poder discrecional de admitirlo. E incluso hay sentencias de la sala constitucional que permiten que de oficio el juez dicte determinadas medidas cuando ante la sentencia definitivamente firme que vulnera el hilo constitucional pueda tocar contra ese hilo, él se adelanta sin necesidad de que lo pida la parte y dicta la medida tendente a la protección siempre de la Constitución. De otra parte, tenemos, que es muy usado, el recurso de amparo constitucional. Ese recurso de amparo versa respecto a sentencias definitivamente firmes, emanadas de cualquier tribunal de la República, cuando el justiciable se siente afectado en defensa de sus derechos e intereses por vulneraciones de normas de carácter constitucional, de principios de garantía constitucional. Nosotros tenemos en Venezuela la Ley Orgánica de Amparo. Esa ley, en el año 2000, tuvo una reforma a raíz de una sentencia emanada de la Sala Constitucional del 1 de febrero, donde el procedimiento de amparo se varió, donde incluso la forma de notificar se varió. Se puede notificar en estos momentos hasta por correo electrónico. Considero, en una apreciación personal, que en mi país la tecnología existe pero no funciona para esos efectos. Sin embargo, hasta por vía telefónica se puede notificar. En tercer lugar, otro de los recursos, me disculpo. 8. Tendré que ser así porque el tamaño no me ayuda. Otro de los recursos que también utilizamos y que todas las condiciones para que se pueda ejercer alguno de esta naturaleza es el denominado recurso de invalidación. El recurso de invalidación procede por causales taxativas que están previstas en nuestro Código de Procedimiento Civil. Una manera de impugnar, de enervar, de destruir la cosa juzgada, esto es, ante una sentencia definitivamente firme en Venezuela, a través de un recurso de invalidación, podemos enervar esta cosa juzgada. Finalmente, tenemos el recurso de nulidad. También podemos, como acción autónoma, ejercerla cuando, ante una sentencia definitivamente firme, se considera que se están violando normas que han configurado el denominado dolo procesal. Es decir, como puedo comentarles, en nuestra Carta Magna se nos ha permitido, a través del establecimiento de estos derechos fundamentales, que han creado la seguridad jurídica, permitir que la cosa juzgada, que era un mito, que era inquebrantable, que era inmodificable, porque todos sabemos que las características fundamentales de una sentencia, en primer lugar, es la inmutabilidad. Ese juez que dictó esa sentencia no la puede revisar nuevamente, no la puede modificar. Y en segundo lugar, la confiabilidad
o la imperatividad. Una vez que se dicta una sentencia, esa sentencia es ley entre las partes. Sin embargo, los derechos fundamentales, de la manera como están consagrados, incluso siempre comento que la Constitución nuestra nos permite manejarnos muy bien dentro del proceso con garantías indispensables y necesarias. Lo que ocurre es, en una opinión personal, que cuando se involucra dentro de un proceso el factor político, como ha ocurrido en los últimos tiempos, las instituciones tambalean. Y no es la idea. La idea es unificarnos, que sea por el contrario un proceso justo, un proceso debido, con las garantías que permitan a los justiciables sentirse amparados en su totalidad. Nosotros, en este tema de la inestabilidad de la sentencia, indiscutiblemente que no tenemos necesariamente que abandonar la consideración del pasado que pudiera creerse que una sentencia se dictaba como un decreto, como una consideración, una medida inquebrantable. ¿Por qué? Porque con el devenir de los tiempos, porque con la constitucionalización del proceso civil venezolano e incluso del proceso penal, del proceso en sí, hemos ido cambiando. Y hemos ido cambiando, traspolándolo a todos los procesos de Latinoamérica. ¿El beneficio de qué? El beneficio de que podamos obtener precisamente lo que es el objeto del proceso, una sentencia protegida, una sentencia garantizada. Entonces, ante esa sentencia garantizada, ante esa sentencia estable, protegida, nosotros también tenemos de contrapartida que podemos enervar esos efectos para la protección de los justiciables. No cabe duda que cuando nosotros estamos considerando el tema de la seguridad jurídica, existan sus excepciones. Todos conocemos la situación que hay en mi país en muchos niveles. Sin embargo, cuando lo vemos, lo observamos desde un enfoque meramente objetivo, puedo considerar que hemos avanzado. Hemos avanzado muchísimo. Considero que los jueces nuestros cada día se capacitan más. Ellos están trabajando en aras de esa Constitución que no necesariamente tiene que ser buena para todos, pero que se puede aplicar indistintamente para uno y para otro de la mejor manera. Una Constitución nuestra Constitución, es bastante flexible. Y los jueces, en aras de esto, precisamente, y siguiendo el carácter vinculante de la sentencia de la Sala Constitucional, han ido increyendo, han ido avanzando en todos aquellos conceptos que en el pasado los aprisionaban, que en el pasado los limitaban. Y este juez, que si bien en mi país tiene visos de garantista, como comentaba el colega, mencionando el garantismo versus el activismo, todos los abogados del foro venezolano día a día tratamos que el garantismo se involucre, que ese juez sea un juez imparcial, independiente, donde el norte sea la carta fundamental. Es un trabajo arduo, no se ha conseguido en su totalidad, pero una demostración es que si bien
no todas las sentencias de la Sala Constitucional puedan ser aplicables en casos puntuales que pudieran favorecer al colectivo, que es lo que está de moda, como decía el doctor Montero Baroja esta mañana. Desde el punto de vista de los derechos subjetivos, considero que hemos progresado, que estamos avanzando y que efectivamente en la realidad social esto se está perfeccionando. Creo que ganas el tiempo para permitirle a las demás personas que están acá cualquier pregunta posterior con muchísimo gusto. He puntualizado las ideas fundamentales de mi posición y estoy a su disposición. Valga la redundancia. Muchas gracias. Bom, o segundo painelista do dia é processualista muito jovem no Brasil, mas apesar de jovem, a dúvida dos mais conhecidos em todo o Fórum Nacional. O professor Fred Didier Júnior, o nosso mestre de cerimônia, tem um sotaque francês para o nome do Fred, mas na verdade é Fred Didier Júnior. Fred é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em graduação, mestrado e doutorado. Portanto, professor nesses 3 níveis. É professor coordenador do curso de graduação da Faculdade Baiana de Direito, uma faculdade nova, porém se afirmando com muita contundência lá no Nordeste do país. É professor dos cursos Esporte e Leque Sistema de Ensino Telepresencial, são cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. Ele é mestre pela Universidade Federal da Bahia, doutor pela Pontifícia Universidade Católica, advogado e consultor jurídico. E é um grande amigo, e eu tive a honra e a felicidade de ter o prefácio do Fred, no livro que nós escrevemos, eu e mais 3 companheiros, sobre a reforma do CPC, um prefácio muito gentil e que, sem dúvida alguma, ajudou para dar credibilidade ao trabalho. Fred, tem a palavra, você vai agora? Boa tarde a todos, muito obrigado, doutor Paulo, professor Fórum, meus amigos da plateia, meus amigos Borges, F. Goiânia. Muito obrigado por ter convidado para esse evento. Quando eu fui convidado no ano passado, eu disse que era um evento pequeno, um evento nacional, não tinha dimensões que eu estava lá de gigante do processo pan-americano. Grandes professores brasileiros, grandes professores pan-americanos aqui presentes, e eu me senti um pouco muito prestigiado por esse time e um pouco, como digamos nós, nordestinos, um pouco apechados por responsabilidade seja muito grande. Espero que possa contribuir com a reflexão. Meus caros, o tema não pode ser um tema mais clássico do que discutir a coisa do lugar. Há um pensamento muito famoso de Teorema, que há 100 anos dizia que já não seria mais possível escrever nada sobre toda jogada, ou falar nada sobre toda jogada há 100 anos atrás. Veja que estamos falando sobre vários temas, várias discussões, que certamente não as resolveremos aqui, e pelos próximos 100 anos outras tantas virão. Para poder me posicionar se a toda jogada é um dogma ou um paradigma, eu queria levantar algumas premissas teóricas. A primeira delas é a seguinte: partindo da premissa de que há 3 funções estatais clássicas, função de legislar, função de administrar e função de julgar. Eu gostaria de pedir a atenção dos senhores a uma circunstância que é marca e exclusividade da função jurisdicional. A função jurisdicional é a única das 3 apta a controlar as outras 2 e não ser controlada por nenhuma das outras 2. Observe que a atividade legislativa não pode interferir na decisão judicial. Observe que a atividade administrativa não pode interferir na decisão judicial. Notem, porém, que a função jurisdicional controla a constitucionalidade das leis
A função jurisdicional controla a validade e o mérito de atos administrativos. Quer dizer, é papel da atividade jurisdicional exercer o controle das demais funções do Estado e não ser controlada em seu mérito por nenhuma das outras funções. Isso, meus caros, é um apanágio da função jurisdicional. É dela marca exclusiva. Agora, há um outro apanágio da função jurisdicional, que deve ser compreendido ao lado deste primeiro. É que exatamente pelo fato de a função jurisdicional ter de falar por último, ter de dizer sobre o problema jurídico a última solução, é preciso que a solução dada pela função jurisdicional seja, a partir de determinado momento, indiscutível. Já que cabe ao judiciário, já que cabe aos tribunais, cabe àquele que detém a função jurisdicional dizer, por último, controlar o exercício de todos os outros poderes, é preciso que esse dizer, é preciso que essa solução chegue em um determinado momento e se torne indiscutível. Surge a coisa julgada. Só que a coisa julgada, meus caros, ela é um limite não só à lei, ela é um limite não só à atividade administrativa. A coisa julgada é um limite ao próprio exercício da atividade jurisdicional. Porque se a jurisdição ela é uma função que só se controla jurisdicionalmente, ou seja, eu só posso controlar decisões jurisdicionais por meio da jurisdição, já que eu disse a vocês que a legislação não pode controlar, a administração não pode controlar. Então, as decisões jurisdicionais só se controlam jurisdicionalmente. Não se poderia permitir que a jurisdição pudesse rever o que ela própria fez indefinidamente. Porque se fosse atribuído ao poder jurisdicional o poder de dizer tantas quantas vezes entender conveniente ou necessário a respeito da solução daquele problema, o problema jamais seria resolvido. Então, houve a necessidade de fazer o seguinte: os senhores dizem por último, e dizem por último, inclusive para a própria jurisdição. Então, a coisa julgada é um limite político ao exercício da função jurisdicional. Não é só um limite político ao exercício da função legislativa ou da função administrativa. É um limite político ao exercício da própria função jurisdicional. Essas duas características são marcas exclusivas da atividade jurisdicional. Eu não posso falar de coisa julgada legislativa, não posso falar de coisa julgada administrativa, a não ser como metáfora. E, rigorosamente, a coisa julgada é sempre um atributo das decisões jurisdicionais. Por exemplo, a coisa julgada, porém, não é um dado da natureza, nem é um caráter lógico. A coisa julgada não se encontra em um pomar, não se encontra na rua, nem é uma exigência lógica da atividade jurisdicional. A coisa julgada é um instituto que foi construído pelos homens. Ela foi construída a partir das necessidades que nós, seres humanos, tivemos e percebemos. Nós sentimos a necessidade histórica de dar um limite ao exercício da função dos tribunais. E essa nossa necessidade foi suprida por esse Instituto da Coisa Julgada, que não é novo, mas também ele não é pré-histórico. Ele não é novo, mas também não é pré-histórico. Ele é um instituto que foi construído com a civilização antiga, mas se consolidou na civilização moderna, na civilização média e na civilização moderna. Então, é muito importante dizer isso, porque se a coisa julgada não é um dado da natureza, nem é um imperativo lógico, que nada impede logicamente que um sistema viva sem coisa julgada, nada impede, quando está lógico, com a lei do entendimento. O direito canônico, por exemplo, tem coisa julgada em muito poucas situações. Há inúmeras situações de direito canônico que não tem coisa julgada. Então não há um imperativo lógico que haja coisa julgada, nem um dado da natureza, não posso dizer que a coisa julgada seja um dogma. Dogma não é.
Se a coisa julgada é um instituto, é uma garantia, é um direito, enfim, é uma situação jurídica construída pelos homens, posta pelos homens após um processo político de discussão, ela pode ser revista, repensada e discutida. Então, se ela pode ser revista, reconstruída, redefinida, redimensionada, ela não é dogma. Ela não é dogma. Pois bem, então me parece uma dogma por isso. Agora, a coisa julgada me parece um paradigma. Ela é um paradigma daquilo que a sociedade ocidental, eu vou falar sobre a ocidental, a sociedade ocidental entendeu nos últimos 800 anos como mínimo para a estruturação de um processo devido, um processo justo. Um processo justo, essa noção tão aberta, tão etérea, e se constrói há tantos anos, desde o decreto feudal de 1047, salvo engano, desde o decreto feudal de 1047 de Conrado II na Normandia, se fala da necessidade de se construir um processo que já é devido, né? Um processo de justo à época, mas obviamente sendo construído ao longo desses quase 1000 anos de história. Nesses quase 1000 anos de história, um dos elementos que compõe o processo devido, sem dúvida nenhuma, foi julgado. Agora, a coisa julgada, que compõe a noção do processo devido, não significa ser intransponível, absoluta, inexpugnável. É claro que nós mesmos, nesse período histórico, percebemos que havia situações que exigiam que a coisa julgada pudesse ser controlada, para evitar um abuso no exercício da função jurisdicional. Então, cada ordenamento, cada país, cada direito positivo, criou os seus instrumentos de controle da coisa julgada. De modo que, eu posso dizer, que praticamente não há um sistema em que não se possa, de alguma maneira, controlar a coisa julgada. Assim como praticamente não há um sistema em que não há regra coisa julgada. Então, a coisa julgada é quase que um dado presente na legislação ocidental, assim como também, a gente pode dizer, que a revisão da coisa julgada, o controle da coisa julgada, também é um dado presente na legislação ocidental. O problema é como é que se faz esse controle. No Brasil, especialmente no Brasil, o sistema de controle da coisa julgada é muito complexo. Não é um sistema simples. Pelo menos não hoje em dia. Quando o nosso Código de Processo saiu em 73, a ideia é que ele fosse um sistema simples, que você pudesse controlar a coisa julgada por meio de um instrumento chamado de ação decisória, como todos nós brasileiros, instrumento que todos nós brasileiros conhecemos. A ação decisória é um instrumento de revisão da coisa julgada muito amplo, porque permite a revisão da coisa julgada por questões de justiça e por questões formais. Então, veja, professor, que nós podemos rever a coisa julgada aqui, seja por questões de validade, seja por questões formais, mas também por questões de justiça, e não necessariamente de justiça por injustiça constitucional, pode ser violação à lei constitucional, desde que façamos isso em um prazo de 2 anos a contar do trânsito julgado. Esse é um instrumento típico e o mais conhecido de revisão da coisa julgada. Só que há outros. Ao lado da revisória, mais famoso, nós temos a possibilidade de revisão das sentenças que contiverem erros materiais. Erros materiais podem ser controlados, podem ser consertados, podem ser revistos, sem prazo. Ao lado da correção de erros materiais, que é ao lado da revisória, está a querela limitada, que é a possibilidade de invalidar sentenças proferidas contra o réu que não tenha sido citado ou que tenha sido citado invalidamente. Se a sentença, a decisão judicial é proferida contra o réu que não compareceu ao juízo, por não ter sido citado ou por ter sido citado invalidamente, essa sentença ela tem um defeito tão grave que pode ser controlada a qualquer tempo, independente da ação decisória. Então é um outro meio de revisão da coisa julgada, só por questões formais, falta de citação ou citação nula, se o processo correu a revelia. Então é só por questão formal, que pede na decisória, por isso, a decisória por questão formal substancial, e não tem prazo, que pede na decisória, porque só tem prazo de 2 anos. E há um quarto instrumento de revisão da coisa julgada, entre nós, que é o da revisão da coisa julgada, que se funda
em lei ou em ato normativo, tido pelo Supremo como inconstitucional. Se a base da decisão, uma lei ou um ato normativo que o Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional, é possível rever essa coisa julgada. Esse é o instrumento mais novo de revisão da coisa julgada de nós, é o mais recente, ainda é um instrumento que ainda está sendo amadurecido pela jurisprudência e pela doutrina. Há muitas lacunas nesse instrumento de revisão da coisa julgada, ele é muito complexo, não tenho condição de falar sobre ele aqui, até porque faltam 6 minutos e 47 segundos para terminar. Nunca tinha visto isso. Achei muito bom. Isso aqui realmente é assustador. Então, eu poderia aproveitar o resto de tempo que me falta. Eu não vou poder falar sobre isso, mas eu gostaria muito que os senhores compreendessem a complexidade do nosso sistema de ação julgada. De modo que eu posso dizer tranquilamente que a coisa julgada no Brasil, ela é ou foi relativizada pelo legislador em várias situações. Não dizer que a coisa julgada no Brasil, ela pode servir para manter injustiças, para perpetuar a atrocidade, me parece um pouco retórico, porque eu posso controlar a decisão judicial recorrendo dela. E tem vários recursos para isso. Terminou o processo, mas eu tenho mais esse arsenal, que é o verdadeiro arsenal, que é substantivo coletivo, de arma, de munição, tem a Câmara que é um especialista em substantivo coletivo, deve ser substantivo coletivo de arma. Então, nós temos um verdadeiro arsenal contra a coisa julgada, que pode ser revista, claro que de uma forma mais simples ou mais complexa. Pois bem. Chegamos ao outro ponto. Não obstante tudo isso, não obstante ser a coisa julgada com a panagem da jurisdição, não obstante ser a coisa julgada com uma característica que estrutura o processo justo, pelo menos entre nós, não obstante perceber que todo direito positivo tem os seus instrumentos de ação da coisa julgada, que o nosso brasileiro também tem, e que o nosso sistema é um sistema complexo, não obstante tudo isso, há ainda que empregue a possibilidade, aqui no Brasil, de revisão atípica da coisa julgada. Isso, para quem não é brasileiro, deve ser uma coisa absurda de ser compreendida. Então, eu preciso explicar um pouco mais. Há um movimento teórico no Brasil, com repercussão na jurisprudência, que permite que a coisa julgada seja revista atipicamente, ou seja, em situações não contidas nesses 4 instrumentos de revisão que eu mencionei. E fora desses 4 instrumentos de revisão, ainda seria possível rever a coisa julgada atipicamente. Que situações prévias? Como é atípico, eu não saberia dizer. São situações atípicas. Algo do tipo. Esse é o problema. O problema é exatamente esse. Se é revisão em situações atípicas, pode ser qualquer. Então, a fala aqui que é possível rever a coisa julgada quando ela for manifestamente injusta. Manifestamente injusta. É muito difícil para mim, a não ser para fins retóricos, ver o que significa uma coisa julgada manifestamente injusta. O que é manifestamente injusto e não foi visto pelo juiz, não foi visto por um tribunal de grau de atuação, não foi visto em recurso especial no STJ ou em recurso extraordinário do Supremo. E mesmo que ninguém viu, 2 anos para você propor uma rescisória para combater essa manifesta injustiça, que exatamente você manifesta, está muito clara, e você está tão chateado com ela, que já deve ter na rescisória logo em casa, mas não, 2 anos para poder rescindir. E, mesmo assim, continua sendo manifesta injustiça. E o que garante que essa segunda decisão sobre aquele caso já julgado, também não vai ser manifestamente injusta, de modo que também ela poderá ser revista, sob a alegação de ser manifestamente injusta, e aí, matematicamente falando, iremos ao infinito. Então, dada a vênia dele, eu sei que meus grandes mestres meus e luminares do pensamento
processual brasileiro defendem a realização atípica, mas não dá. E vejo que eu posso ser acusado de tudo. Eu posso me xingar à vontade. Mas não pode dizer que eu sou um sujeito conservador. Eu não sou um sujeito conservador. Nada do que eu escrevo se encaixa no perfil de processualista conservador. Mas eu não posso aceitar. Não posso defender. Não me parece razoável defender que a doutrina possa criar um meio de relação julgada. A doutrina pode opinar, e acho que esse movimento todo teve essa atividade, opinar no sentido de que é preciso melhorar, aprimorar as hipóteses da dona conjugada. Que é o caso. Sinceramente, eu acho que é o caso. E esse quarto instrumento de resolve conjugada vem disso. Ele é produto desse movimento. Ele já é um produto de direito positivo que veio depois das discussões. Agora, permitir que, mesmo fora disso, se possa revirar tipicamente, não dá. Então, eu sou completamente contrário à relativização atípica da conjugada. Completamente. Agora, sou favorável porque existe a conjugada tipicamente que amplia os casos, etc. Agora, falta um minuto, então, continuando. Eu preciso falar só isso. Acho que nós temos desafios mais interessantes a vencer sobre o conjugado. Quais são esses desafios para mim? Naturalmente, nós latino-americanos, nós temos, entre aspas, dois dogmas teóricos sobre o poder julgado que têm que ser superados. Totalmente superados. Primeiro, de que a jurisdição voluntária não vai ser julgada. Isso é um dogma teórico sem nenhum fundamento. Data máxima pena. Dizer que a jurisdição voluntária não tem ação para poder julgada é um dogma, ninguém discute isso. Tem que se aceitar. Eu dou um exemplo. Se eu pedir para mudar meu nome, porque meu nome de Michel é jurisdição voluntária. Eu peço para mudar, porque meu nome tem que Michel. O juiz nega. Eu posso me pedir 40 vezes, até que o juiz compareça com o seu sofrimento e me autoriza a mudança do meu nome. Isso não tem sentido. E o outro dogma, precisamos tocar no caminho, eu acho que você vai nessa linha, precisamos defender, e verdade também, certamente, a coisa julgada das decisões de conteúdo processual. Decisões de conteúdo processual, decisões que invalidem o processo, devem, a meu ver, fazem. Mas é preciso que a gente difunda a ideia de que fazem coisa julgada. Só que aí, percebam, é a coisa julgada da questão processual. Não é a coisa julgada do mérito, que não foi examinado. É a coisa julgada da questão processual. Então, se um processo é extinto por um defeito da ficção inicial, e extingue, coisa julgada que a ficção inicial tem defeito. Eu não posso simplesmente repetir aquela ficção inicial. Eu tenho que consertar o defeito que propõe não. É preciso ir além. Acolheu o pensamento do nosso amigo de todos aqui, Luiz Eduardo Mourão, que defende um livro que foi publicado há pouco tempo, que decisões processuais, assim como decisões materiais, fazem coisa julgada, cada qual do seu objeto. Decisão de mérito faz coisa julgada de mérito. Decisão processual faz coisa julgada da questão processual que foi resolvida. Esses são dois dogmas que a doutrina latino-americana não quer enfrentar. Simplesmente aceita como sendo assim e não consegue resolver problemas práticos graves. Meu caro Câmara, sujeito com mandado de segurança. Só que depois do prazo, o mandado de segurança tem 20 dias. O juiz diz, passou 120 dias, não está com mandado de segurança. O sujeito pode estar com outro mandado de segurança? É processual, não vai estar com outro mandado de segurança? Não pode. A coisa julgada é que se perdeu o prazo. Para estar com mandado de segurança. É uma coisa julgada de conteúdo processual. Rigorosamente, é uma coisa julgada formal. Isso sim que deve ser compreendido como coisa julgada formal, ao lado da coisa julgada material, que é a coisa julgada sobre as decisões de mérito. Então, essas duas vertentes teóricas me parece que são importantes para nós pensarmos e aprimorarmos o paradigma da coisa julgada. Muito obrigado. Bom, senhores, seguindo o costume que foi estabelecido nessa manhã, que me parece bastante razoável, vamos deixar as perguntas para o final dos painéis no segundo tempo das